Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Toda noite, o mundo inteiro mergulha num silêncio profundo, não é verdade? Os corpos descansam, a respiração acalma, os olhos se fecham para o mundo físico. É aquele momento de vulnerabilidade, mas também de uma paz inquestionável. Bom, o nosso foco hoje é justamente essa nossa existência oculta noturna. Vamos mergulhar num estudo bem detalhado do capítulo 1 do nosso material, analisando o desprendimento do psicossoma e como a ciência e a espiritualidade se cruzam bem no exato momento em que pegamos no sono. E aí fica no ar aquela pergunta milenar, uma reflexão filosófica super profunda. Para onde vai a consciência humana quando o corpo físico descansa? Geralmente, a sociedade acha que o sono é só um desligamento biológico, sabe? Uma simples pausa na máquina fisiológica para recarregar as energias celulares. Mas, mudando um pouco a perspectiva e olhando mais de perto, o sono não é um vazio de jeito nenhum. Ele se revela como um mistério incrível da consciência em pleno funcionamento, onde um dinamismo oculto passa a vivenciar cenários tão vívidos que a nossa visão diurna quase nunca consegue captar com clareza. Capítulo 1 – O mistério do sono. A nossa atividade oculta noturna. Seguindo para o capítulo 2, o que é o psicossoma? Conhecendo o veículo da consciência. A definição técnica que a gente encontra nas literaturas é de uma precisão impressionante. O psicossoma, que também é super conhecido como primeiro corpo astral ou perispírito, não é uma daquelas nuvens de fumaça sem forma que a gente vê por aí, não. Na verdade, ele é classificado como uma cópia astral exata, reproduzida literalmente átomo por átomo do nosso corpo físico. É uma réplica energética idêntica. E é exatamente dentro dessa estrutura invisível aos nossos olhos terrenos que moram a memória, a cultura, a personalidade. A nossa capacidade de sentir e raciocinar está toda ali, operando como verdadeiro veículo da consciência nas horas em que o corpo biológico está repousando. E olha que contraste impressionante acontece em cada leito. De um lado, a gente tem o corpo físico repousando, denso, totalmente inconsciente e preso nas limitações gravitacionais da primeira dimensão. Do outro lado, o psicossoma está totalmente consciente, ativo e livre. Assim que rola a transição do sono, esse corpo sutil simplesmente rompe o magnetismo físico e começa a acessar e transitar por frequências vibratórias muito mais altas. Segundo as fontes do nosso estudo, ele pode explorar a segunda, terceira, quarta ou até mesmo a quinta dimensão astral. É fascinante. Entrando agora no capítulo 3, a mecânica astral. Como ocorre o desprendimento físico? Certo, vamos mergulhar nisso aqui. Toda essa teoria traz a gente para a questão prática de como é que essa engenharia invisível opera de fato. Durante a vigília, ou seja, enquanto estamos acordados, com os olhos abertos para o mundo, esse primeiro corpo astral, o perispírito, fica perfeitamente encaixado, interpenetrando o nosso corpo físico. Só que, ao adormecer, a atração eletromagnética do corpo denso cai. Automaticamente, o perispírito se solta, desprendendo-se e passando na mesma hora para a segunda dimensão astral, flutuando totalmente livre da gravidade da Terra. É um processo simplesmente majestoso que acontece de forma automática e natural com todo mundo, todas as noites. E aí entra um ponto absolutamente crucial. A nossa individualidade fica intacta. O material base é super taxativo ao declarar que a consciência é a mesma. Ao passar por esse deslocamento para fora do corpo que ficou lá dormindo, a nossa cultura, a nossa personalidade e a memória não mudam em nada. Quem nós somos no trânsito das cidades, no ambiente de trabalho ou em casa, continuamos a ser. As nossas virtudes e falhas vão todas junto, mesmo flutuando nas correntes astrais das dimensões mais sutis. O que nos leva ao capítulo 4, Relatos de outras dimensões, casos e experiências práticas. Para a gente dar vida a toda essa parte técnica, é fundamental olhar para os relatos reais. Um dos registros mais chocantes desse estudo descreve uma experiência de saída astral que foi totalmente involuntária. A narrativa conta o exato instante em que a pessoa se viu de repente de pé, totalmente consciente e alerta, mas olhando de frente para a própria cama. No escuro do quarto, notou que tinha alguém ali, deitado de bruços. A citação transborda esse choque, sabe? Ao olhar mais de perto, para seu absoluto espanto, percebeu que era o seu próprio corpo físico que estava ali descansando. A sensação de dualidade foi tão absurda que, segundo o relato, bastou um leve toque do psicossoma no braço do corpo imóvel para causar um retorno instantâneo e abrupto para a consciência da vigília física. Que loucura! Agora, vamos dar um passo além e ver como isso acontece em cenários um pouco mais desafiadores. Um outro relato menciona um ambiente denso e ameaçador, onde aquela sensação inicial de flutuar foi substituída por um lugar frio,
sombrio e com uma sensação super perturbadora de estar sendo puxado para baixo. A nossa análise usa essa experiência bem crua para ilustrar didaticamente as características da terceira dimensão astral, que a terminologia espiritualista costuma chamar de umbral. É basicamente uma zona instável, feita de matéria semissólida e muito pesada, criada justamente pela aglomeração de energias e mentes vibrando em emoções densas de medo, apego e confusão. Isso abre espaço para o capítulo 5, o bloqueio da memória, o nosso esquecimento noturno. Então, a grande questão é a seguinte: se essa odisseia, seja ela maravilhosa ou aterrorizante, é uma regra universal que acontece noite após noite, por que a imensa maioria da humanidade acorda sem lembrar de quase nada dessas viagens? A explicação está no bloqueio da memória. O processo de transferência da consciência é unidirecional. Tudo que a gente aprende no estado físico acompanha o psicossoma, mas a volta é barrada. O nosso cérebro biológico atua como um funil super denso e estreito. Ele simplesmente não é capaz de processar as frequências imensuráveis e as informações ultracompactas das dimensões astrais. Como resultado de uma diferença vibratória tão grande, as recordações claras do que rolou fora do corpo acabam bloqueadas. E as poucas coisas que conseguem atravessar esse filtro chegam à vigília totalmente distorcidas, confusas ou fora de ordem cronológica. É exatamente essa limitação mecânica do cérebro que muda completamente a forma como a gente interpreta as nossas noites. Por causa desse gargalo imenso de informação, aquilo que a sociedade costuma classificar puramente como sonhos ou simples fantasias da mente biológica, muitas vezes são na verdade apenas as tentativas do nosso cérebro físico de traduzir uma experiência astral genuína. São lembranças fragmentadas de encontros reais e lugares extrafísicos que existem de verdade, mas que, como chegam todas embaralhadas no intelecto físico, acabam sendo rotuladas como pura ilusão criada pelo nosso inconsciente. E chegamos ao capítulo 6, a nossa jornada noturna, o mecanismo em plena ação. A essência de tudo isso que a gente conversou, que é profundamente científica e poética ao mesmo tempo, revela que o núcleo de um átomo físico super denso existe ocupando o exato mesmo espaço de um núcleo astral muito mais sutil. Essa é a demonstração mais clara de que nós não somos seres de uma única dimensão, somos totalmente multidimensionais. Existe uma coexistência acontecendo o tempo todo. O corpo físico e o corpo astral funcionam simultaneamente, juntos, ocupando o mesmo lugar no espaço sideral graças àquelas enormes distâncias interatômicas da matéria. A separação física é, no fim das contas, só uma ilusão maravilhosa da nossa percepção terrestre. Concluindo essa nossa análise minuciosa sobre a incrível viagem diária do psicossoma, o simples ato de ir para a cama à noite ganha proporções gigantescas. Tem todo um mundo vasto, invisível e pulsante logo além dos limites do nosso travesseiro e do cobertor. Fica aqui então uma provocação serena e inspiradora para as próximas horas. Quando os olhos físicos se fecharem mais uma vez no silêncio da noite, para qual imensidão desconhecida a consciência de cada um de nós irá viajar?